Boa noite, boa tarde, bom dia, meus filoprosandos, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Você que é novo aqui, se inscreve logo abaixo nesse botãozinho vermelho, ative o sininho de notificação, deixa seu like e indique esse vídeo para os amigos e colegas, pessoal que está fazendo Enem, pessoal da família, os conhecidos, para a galera adquirir um pouco mais de conhecimento na área da filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema do vídeo passado, onde nós começamos a falar da passagem do mitós para o logos. Agora a gente entra no período pré-socrático e sempre vem aquela pergunta já de cara: o que significa o nome pré-socráticos? E eu tenho que tomar muito cuidado, porque ele tem dois sentidos bem interessantes, né? Que é o sentido cronológico, né? De dizer que é antes de Sócrates, e ele tem o sentido também de uma espécie de teoria que surgiu anterior à teoria socrática. A teoria socrática, ela é uma crítica em relação à polis, ela é uma visão um pouco mais aprofundada do nomos grego, né? Da mores, como ela foi pleiteada e construída pela cultura grega. E o Sócrates, então, ele vai abandonar a visão naturalista que os pensadores do período pré-socrático ou dessa teoria pré-socrática possuíam. Os pré-socráticos, eles são um grupo de pensadores que vão olhar agora para a natureza com o intuito de encontrar uma resposta de como tudo começou. É interessante a gente pensar por quê. A filosofia, né, vai nos narrar também o Jean-Pierre Vernant nas origens do pensamento grego, né? Os deuses e os homens também, ele gosta muito de colocar isso. A filosofia nasce como uma alternativa, uma proposta de resistência ao discurso religioso dos sumos sacerdotes pagãos, que eram os filómetros, que começam a utilizar a filosofia como uma forma de opressão e manipulação da população. Uma população que era uma população ágrafa, muito humilde, né? E agora, esses pensadores que surgem nesse primeiro período, eles vão pegar emprestado os conhecimentos que existiam no Oriente, vão dar um caráter de pragmatismo para esse conhecimento, vão fazer com que esse conhecimento agora tenha uma utilidade direta, o que é muito interessante de ser percebido, porque o conhecimento na mão dos orientais ficava preso na articulação da ideologia religiosa. Então os orientais sempre tiveram uma mentalidade que aquilo era sagrado, e por ser sagrado era intocável, ninguém podia mexer naquilo. Consequentemente, no pensamento dos gregos, isso é muito equivocado. E claro, a gente tem que lembrar também que aquela migração forçada, né, que eles tiveram que passar, saindo da península do Peloponeso e indo para o outro lado do Mar Egeu, se localizando ali na região da Jônia, hoje atual sul da Turquia, eles encontraram numa região extremamente inóspita, como nós já falamos. E a partir daquilo ali, eles tiveram a obrigação de mudar aquela realidade. Eles não iam conseguir mudar aquela realidade se não fosse com um conhecimento técnico muito avançado para que eles pudessem modificar tudo aquilo que estava à volta deles. Porque nem água potável aqueles caras tinham direito. E eles tinham então que arrumar alguma forma de modificar isso. O documentário da Discovery Civilization, que fala dos povos antigos, né, é um documentário que chama Sabedoria e Antiguidade, que inclusive vocês encontram ele aqui no YouTube. Esse episódio sobre os gregos, o antropólogo e historiador lá que apresenta o documentário, ele vai falar muito dessa perspectiva, né, de como que os gregos, eles tiveram que aprofundar a sua intelectualidade pragmática para que eles pudessem modificar toda a realidade à sua volta. E era uma modificação mais do que necessária, porque era uma modificação que viria salvar a vida deles. Então, esses primeiros pensadores, tá?
que são conhecidos como pré-socráticos, eles buscavam o entendimento de uma realidade material, porque agora era necessário ampliar o logos, entender esse logos de maneira mais profunda, com um amparo bem específico na realidade, para que eles pudessem então desenvolver um tipo de pensamento que fosse um pensamento no qual eles pudessem oferecer para a sociedade uma alternativa à manipulação dos filómetros, que são os sumos sacerdotes pagãos. Enquanto os sumos sacerdotes manipulavam o discurso religioso da maneira como eles achavam melhor, esses pensadores, os pré-socráticos, eles simplesmente mergulharam na busca do entendimento da physis para o encontro do arché, que é o elemento primordial, para que assim esse desenvolvimento do pensamento logóico, né, o logos, pudesse dar uma compreensão maior sobre o cosmos. Eles buscavam isso porque era necessário resistir. Era necessário criar um modelo de pensamento do qual esse pensamento não pudesse mais ser manipulado por aquele grupo de religiosos que oprimia a população. E aí, então, eles vão buscar definitivamente um elemento físico, material, que eles chamaram de arché, né? O arché, o elemento primordial, para que pudesse ser a resposta da origem de todas as coisas, né? Inclusive a palavra arché em grego, que significa elemento primordial, está na raiz, né, de um dos conceitos psicológicos mais contemporâneos que a gente tem, que é o arquétipo, né? O princípio emocional, aquele princípio de estrutura que nós temos dentro de nós, né? O início das estruturas emocionais. Voltando lá para os gregos, a busca do arché é uma busca extremamente importante nessa resistência e no conjunto de libertação dessa opressão do discurso religioso, tá? Então, quando a gente pensa o significado de pré-socráticos, a gente automaticamente, né, vem à nossa cabeça antes de Sócrates. Mas eu tenho que lembrar que não é apenas um período antes de Sócrates, e nós vamos falar aqui mais na frente porque que não é apenas um período antes de Sócrates. Tem uma escola filosófica que ela anula essa cronologia, né? A gente não pode falar que os pré-socráticos são todos anteriores a Sócrates, tá? Mas sim um conjunto de teorias que é uma teoria naturalista, e essa teoria é anterior à teoria política socrática. É anterior à análise crítica que o Sócrates vai fazer da polis enquanto constituição de regras, ok? Então, ótimo. A partir desse momento, então, a gente começa a pensar por que esses caras querem mergulhar nessa natureza de maneira tão profunda. Justamente para se encontrar livres de uma fonte de opressão. E aí agora a gente vai para o como. Como eles faziam isso? Por que era tão importante buscar o arché da physis de maneira logóica para compreender o cosmos? Como eles fizeram isso? Qual o caminho que eles construíram para fazer isso? Bom, a primeira escola que nós vamos ter, né, a Jônia, a região da Jônia, acolhe os nossos três primeiros pensadores: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Mileto, então, foi a primeira grande polis da Grécia, né, que se destaca como um polo de pesquisa e descobrimento científico. Esses caras vão desenvolver uma técnica que é algo pragmático, né? Então a gente vai ter a pragma agora sendo utilizada, a ação, né, efetivamente sendo colocada para acontecer. E a praxis, que é a reflexão, acompanhando obrigatoriamente a pragma. É isso que distancia esses gregos do primeiro momento de construção do conhecimento em outras civilizações mais antigas, que vão estar muito ligadas a essa reflexão apenas como objeto do sagrado. Agora não, eles não vão deixar isso quieto, eles vão pegar isso e trazer para a realidade, para fazer com que essa realidade se modifique. Uma realidade difícil,
um ambiente muito complicado de se viver, que não tinha nenhum tipo de estrutura, e agora esses caras vão desenvolver todo um conhecimento técnico para modificar aquele lugar, né? E aí vai nascer uma das maiores e mais importantes civilizações do mundo, os gregos, tá? Nas mãos de Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto, que estavam na região da Jônia e eram moradores da polis de Mileto. Por isso também conhecidos como milesianos, tá? Deixo aí para vocês o linkzinho no YouTube para quem quiser copiar aí depois, né? É só copiar e jogar lá na busca para vocês encontrarem esse documentário que eu acabei de citar para vocês, que é um documentário da Discovery, Sabedoria e Antiguidade, especificamente o episódio dos gregos, tá? Onde eles vão falar e narrar tudo isso para nós, inclusive a perseguição, né, dos povos saqueadores que fizeram os artistas saírem da península do Peloponeso e habitarem a Jônia. E esses três primeiros pensadores, então, eles são descendentes diretos desse povo, tá? O povo jônico é descendente direto dos artistas que tiveram que fugir daquela região. Bom, a escola jônica, ela também possui outras nomenclaturas, tá? E aí as provas, os concursos, tal, podem trazer nomenclaturas diferentes para esse tipo de escola. Podem chamar eles de físicos, podem chamar eles de naturalistas, podem chamar de físico-naturalistas e podem chamá-los de milesiano. Vamos lembrar que cada nomenclatura aqui está envolvida com o significado dado na época àqueles pensadores. Então, se eles são físicos, é porque tem um significado ligado ali ao entendimento da physis, tá? Se eles são naturalistas também, porque a tradução de physis é natureza. Então ali você tem a junção dos dois termos, físico-naturalistas, tá? E milesianos, porque eles são pertencentes à polis de Mileto, assim como jônios, porque estão na região da Jônia. Então cada nomenclatura dessa escola tem um significado muito interessante àquilo que eles estão ligados ou àquilo que eles fazem, tá? Bom, eu peguei um slide pronto aqui do Google para trazer para nossa reflexão, tá? E aí tem alguns errinhos básicos de português aqui, que eu já peço desculpa a todos vocês, porque como é uma foto, né, eu não consegui modificar essa estrutura dentro do texto, e ficou desse jeito mesmo, tá? Mas eu vou chamar a atenção aqui porque são slides interessantes, né? E eles vão trazer algumas coisas até importantes para a gente, enquanto erros técnicos que alguns livros didáticos mais antigos de filosofia cometem, tá? Primeiro, as escolas pré-socráticas, elas se subdividem em 4 grandes escolas: a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática e a escola atomista. Vamos lá. Aqui eu gosto muito dos estudos da professora Marilena Chauí, quando ela vai desenvolver para nós, tá, todo o pensamento desse período pré-socrático. E aí tem um livro dela que é muito, mas é muito bom, muito interessante, tá? Que é o Introdução à Filosofia, da Marilena Chauí, dos pré-socráticos a Aristóteles. Esse aí que vocês estão vendo aqui no meu quadradinho aqui embaixo, onde eu estou mostrando para vocês, né? Esse livro pretinho aqui, onde ela vai trabalhar de uma forma muito profunda esse período pré-socrático, tá? Um livro muito bom para se ter, um livro de uma leitura mais densa, né, mais condensada, porque a Marilena Chauí é uma baita de uma pesquisadora extremamente respeitada em todo o mundo. E ela traz umas composições bem bacanas e umas observações a se fazerem diante de alguns erros técnicos que ainda são cometidos por alguns livros didáticos e até canal aqui do próprio YouTube, né, que fazem alguns comentários baseado ainda nessas leituras de livros didáticos mais antigos, tá? Então vamos lá. A escola jônica, ela é composta por 3 pensadores que são os mais significativos e importantes dessa escola: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Tá? O Heráclito de Éfeso, a gente tem um problema. Alguns livros trazem o Heráclito para a escola jônica, mas porque não entenderam muito bem o que ele fala do arqué da physis. Quando o Heráclito vai falar do arqué da physis, ele usa o elemento fogo como princípio elementar, mas não é o fogo
enquanto elemento da natureza, né? Enquanto elemento físico. O Heráclito está falando isso enquanto elemento simbólico. Ele está utilizando uma metáfora, a capacidade de transformação. É por isso que ele tem aquela clássica, né? Nenhum homem desce na mesma água do mesmo rio duas vezes. Então ele não poderia ser diferente. Dentro da teoria dele, seria uma contradição se ele estivesse falando de um elemento puramente natural. Não, o fogo é um elemento simbólico, é um elemento de transformação e não um elemento físico como os jônicos defendiam. Cada um deles, o arqué, vai ser um elemento concreto, onde é possível observar esse elemento. Com uma pequena exceção de Anaximandro, que nós vamos entender daqui a pouco na sequência dos vídeos, o que ele vai falar exatamente do arqué da Físis, tá? Mas é por isso que o Heráclito de Éfeso, ele não se encaixa na escola jônica. O mesmo vale para Diógenes de Apolônia. Diógenes de Apolônia, tido como o último dos pré-socráticos, ele não tem uma teoria sistematizada do qual os próprios pensadores da época tinham um respeito muito grande. Então é uma tentativa colocar o Diógenes de Apolônia na escola jônica, mas é uma tentativa perigosa, e que pode fracassar com muita facilidade, ok? Tome cuidado. A fundamentação do Diógenes de Apolônia em relação ao arqué da Físis não é uma fundamentação tão sistematizada e rigorosa quanto a de Tales, Anaximandro e Anaximes. Por isso esses três são o carro-chefe da escola jônica, tá? A escola pitagórica traz pra gente algumas características muito interessantes que quando nós mergulharmos no pitagorismo, eu vou falar pra vocês, mas já deixa aqui um gostinho de quero mais, um segredinho que vai aparecer aí nos vídeos logo, já explicando quem são esses pitagóricos, que é um grande segredo, um grande mistério de toda a humanidade. Escola eleática, também conhecido como os idealistas, então aí Parmênides de Eleia, o Zenão de Eleia, o Xenófanes, né? E por fim a escola atomista, com os dois grandes atomistas que iniciaram essa teoria fantástica que hoje nós podemos fazer uma ciência muito desenvolvida na química, né? Na biologia, na física, que é Leucipo e Demócrito. Inclusive, esses dois aqui é que vão dar uma puxada de rasteira no termo pré-socrático enquanto cronologia. Eu não posso dizer que todos os pensadores pré-socráticos são anteriores a Sócrates, porque Leucipo é contemporâneo de Sócrates e Demócrito começa como contemporâneo e morre bem depois de Sócrates. Então ele é posterior a Sócrates. Esses dois aqui puxam a rasteira do termo pré-socrático no sentido cronológico. Ele não é um termo no sentido cronológico, ele é um termo no sentido teórico, tá? E esse termo no sentido teórico é que vai trazer toda uma explicação de um conjunto de escolas que se aprofunda agora para tentar dizer exatamente para nós essa questão aqui, o que é o arqué da Físis, explicado de maneira logóica para compreender o cosmos. E aí a gente chega então na primeira escola filosófica, que são os jônicos, os pioneiros na Grécia. Eles são os primeiros a pensarem essa estrutura de um pensamento objetivo e baseado em uma materialidade. Eles foram capazes de pensar um tipo de pensamento tão objetivo que se inspirou nas dificuldades da realidade material que eles mesmos viviam e que eles precisavam modificar na época, tá? A Marilena Chaui narra isso nesse livro aqui de uma maneira genial. E eles podem desenvolver aquela situação e devem desenvolver aquela situação para viverem melhor. Lá também nas origens do pensamento grego, o Jean-Pierre Vernant ele coloca essa atitude dos jônicos como atitude primordial da guinada do pensamento grego. Se eles não fizessem alguma coisa, eles morreriam. Então eles precisavam de um pensamento racional mais objetivo, bem mais consciente, com um princípio empírico bem fundamentado, né? Os dois pezinhos no chão ali, olhando para a Físis, buscando o entendimento da Físis, na Físis, com a Físis, pela própria Físis, para que eles pudessem dar uma resposta física
para aquilo que era a realidade da natureza. Então eles vão se prender a isso e a partir disso eles vão se libertar da estrutura de opressão do pensamento racional subjetivo ainda manipulado pelos filómitos, pela aristocracia pagã, porque manipulavam e distorciam o sentido simbólico do mitós, distorciam o sentido simbólico da mitologia. E agora, esse pensamento desenvolvido pelos jônicos vai ser um pensamento universal, sistematizado, rigoroso e amparado na realidade, que não pode ser manipulado mais por nenhum grupo. As pessoas terão que mergulhar no entendimento de como as coisas são na própria natureza, tá? Para a gente entender como isso aconteceu, nós vamos passar de pensador por pensador. Tá? E agora, os nossos três primeiros são Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Sejam bem-vindos à filosofia, sejam bem-vindos à história da filosofia, sejam bem-vindos à escola jônica. Aqui a gente começa a adentrar no mundo dos pensadores da filosofia, os grandes filósofos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, deixe aqui seu like, faça sua inscrição, marque o sininho de notificações, tá? Envie esse vídeo para os conhecidos, para a galera conhecer mais de filosofia, se aprofundar no assunto, pessoal que vai fazer Enem, pessoal que vai fazer concurso, tá? Ajuda o professor a divulgar para que esse canal possa se tornar uma grande oportunidade de conhecimento para todo o povo que não tem acesso a um conhecimento de qualidade. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Vamos filoprosar, galera!